Agora eu quero falar daquela polêmica envolvendo o transporte de moto por aplicativo aqui em São Paulo. A Uber anunciou que vai retomar o serviço de transporte, levar os passageiros na garupa da moto e está engrossando o couro junto com a 99 nessa briga contra a prefeitura. Vamos entender essa história com o Misael Mainete, porque se o prefeito Ricardo Nunes já estava pistola com uma situação, imagine com duas. Sim, tá pistola, tá bravo com essa situação. Muito boa tarde para você, Evandro, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Nós falamos ao vivo aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nesse momento, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, faz um anúncio sobre uma concessão em relação ao Campo de Marte, mas ele vai falar muito em breve sobre essa situação. Hoje de manhã ele ficou sabendo da operação da Uber, também aí oferecendo, caronas, viagens de aplicativo usando a moto, mesma situação da 99. E sobre isso, o prefeito também ficou indignado e disse que hoje mesmo vai entrar com uma queixa-crime na Polícia Civil contra a 99 e contra a Uber. Lembrando que Ricardo Nunes afirma que existe um decreto municipal que proíbe este tipo de serviço aqui na cidade de São Paulo, mas as empresas argumentam ali uma lei federal. A gente tem a entrevista de hoje cedo de Ricardo Nunes sobre esse assunto. Acompanhe. Eu estou assim um pouco indignado de ver uma empresa desse porte só visando o lucro, essa ganância pelo lucro, desconsiderando o risco à vida das pessoas. Nós vamos entrar hoje com uma ação junto à Polícia Civil, comunicando o descumprimento da legislação e fazendo uma queixa-crime, um comunicado de descumprimento. Isso vai ensejar um inquérito policial, porque a gente tem apresentado dados, a gente tem conversado, a gente tem falado que essa atividade vai aumentar o número de óbitos, Acabei de colocar os dados aqui, e mesmo assim eles insistem em fazer essa atividade. Juridicamente, Ricardo Nunes alega que mesmo que exista essa lei federal, as prefeituras, ou melhor, os municípios, é que fazem a regulação dos serviços. Ele também garantiu que a Uber vai sofrer as mesmas consequências que a 99 em relação a oferecer o serviço e que as fiscalizações e apreensões de motos continuam. Agora há pouco eu também vi aqui a nota da 99 em relação ao assunto, Evandro, e a 99 disse o seguinte, que esse lançamento que aconteceu hoje, ele ocorre num contexto aí de uma empresa que já oferece o serviço, ou seja, a 99, e também lembra aqui que na cidade eles passam a oferecer o serviço agora, depois de uma decisão da Justiça, na tarde desta terça-feira, que negou uma liminar do município, solicitando a suspensão do serviço. Aí aqui fala o seguinte, na nota da 99, abre aspas, na decisão o juiz lembrou que a modalidade já está presente em diversas capitais do país, argumentou que está pacificando pelo julgamento do tema 967 do STF, que é inconstitucional, fecha aspas, e continua aí também fazendo justificativas usando a lei federal. Já já a gente vai conversar com o prefeito Ricardo Nunes sobre esse tema para saber se ele já prestou essa queixa-crime na Polícia Civil, continuar acompanhando este assunto aí envolvendo agora Uber e 99 versus Prefeitura de São Paulo. Lembrando que ontem o prefeito falou que ia se reunir também com o Ministério Público do Trabalho, além do Tribunal Regional do Trabalho, nesta quarta-feira. Evandro? Misael, depois que você conversar com o prefeito, chama a gente aqui, eu quero saber se ele vai trazer alguma novidade sobre essa história e a gente já atualiza para a nossa audiência no 3 em 1. Bom trabalho para você. Gustavo Segré, agora a briga está mais rechonchuda, digamos assim, com duas das principais empresas que oferecem o transporte por aplicativo aqui na capital. Podem tirar o Misael ali, que ele já se soltou do nosso equipamento. E agora a gente vai conversar com o Gustavo Segré. Como é que você avalia essa decisão das empresas que começam a se unir, não se unir necessariamente para oferecer o trabalho juntas, mas uma aproveitando que a outra já está oferecendo o serviço para entrar também naquela história de eu não vou deixar ela lucrar sozinha. Literalmente entrou na carona, da outra. Literalmente. Eu não consigo entender o motivo pelo qual não conseguem resolver. E vou justificar muito rapidinho. Não seria melhor, já que tem uma briga que está levando um monte de questões aí, leis federais, leis municipais, colocar uma obrigação de um seguro que permita a tranquilidade de quem usa esse serviço, caso aconteça algum acidente, alguma ferida ou eventualmente
alguma morte, porque do jeito que está vai continuar. Então, agora temos que ver como vai se desenrolar essa situação e certamente comentaremos isso daqui a pouco aqui no 3 em 1. Opa, com certeza, a gente vai se aprofundar. Gente, o prefeito de São Paulo voltou a fazer críticas sobre o serviço de mototáxi. Misael estava acompanhando essa história, eu pedi que ele voltasse quando tivesse uma novidade, então vamos conversar com ele de novo. O que o prefeito disse dessa vez, Misael? O prefeito disse que vai buscar a responsabilização sobre esses acidentes com as empresas. Boa tarde de novo para todo mundo. Então, o que o prefeito quis dizer? Que todos os acidentes envolvendo motos, eles geram aí, gastos para a máquina pública, gastos para a prefeitura que tem que lidar aí com o atendimento, tem que fornecer o atendimento, cirurgia e tem fila de espera, inclusive, para acidentes como esse, o prefeito falou. Por isso, ele disse que vão desenhar aí de alguma maneira jurídica a responsabilização sobre esses acidentes e vão cobrar tanto a 99 quanto a Uber. Essa foi uma das falas de Ricardo Nunes. Ele também já disse que entrou com queixa-crime na Polícia Civil em relação às duas empresas. Sobre o anúncio da Uber que aconteceu hoje, ele falou que ficou surpreso porque 2 semanas atrás o prefeito disse que se reuniu com os representantes da Uber que disseram que não iam oferecer esse serviço de transporte usando a moto, mas que aí hoje ele foi surpreendido, inclusive ficou sabendo pela imprensa do anúncio desse serviço. Questionado sobre uma peça publicitária que a Uber está fazendo, divulgando para a imprensa e por e-mail, convidando inclusive a população a usar o serviço de motocicleta e oferecendo desconto, ele também ficou ali surpreso e ele disse que é até perigoso empresas chinesas como essa se instalarem aqui na capital e desrespeitarem aí os decretos. Ele até usou a expressão, imagina se isso começa a virar moda, porque ele bate nessa tecla que a prefeitura decide como legislar, como regular o serviço aí então das empresas e não usando esse argumento da lei federal onde a Uber e a 99 se agarram. Então ele fala e bate nessa tecla e diz que tudo está se desenhando juridicamente. Outro ponto, Ricardo Nunes fala do risco que os trabalhadores, os motociclistas estão correndo junto a essas empresas porque a empresa não fornece nenhum tipo de auxílio ou de seguro de acordo com o Ricardo Nunes. Ele falou sobre isso, acompanhe. Daqui a pouquinho? Misael, vai ser daqui a pouco, Misael. Não está no ponto ainda. Pode continuar. Ricardo Nunes questionou justamente o fato aí, de as empresas manterem esse vínculo, vamos chamar entre aspas de parceria, porque são aí motociclistas parceiros da Uber e da 99, mas se acontecer algum acidente, eles dizem que não tem nenhum vínculo e aí complica. A gente está com a entrevista agora, acompanhe. Você revê essa questão com relação a essas atividades de aplicativo, porque eles não têm nenhuma responsabilidade. Qualquer outra empresa, se você tem um funcionário seu que ele tem algum problema, você tem ali o seguro, você tem as ações, os planos de saúde, e continua recebendo o seu salário mesmo afastado. Agora, no caso desses motociclistas, que estão aí lutando para levar o ganha-pão para sua casa, ficam totalmente desamparados. A gente precisa rediscutir esse tema todo, acho que é um bom momento. A minha reunião hoje com o Tribunal Geral do Trabalho é algo que pode dar um alerta para a gente poder rever essa situação toda. Então, resumindo, tem essa questão aí de trabalho e ele falou então que vai responsabilizar as empresas pelos custos de saúde que a prefeitura vai ter por conta do aumento de acidentes que já aconteceu de um ano para cá. A gente segue acompanhando. Evandro. Valeu, Misael Mainetti, um abraço para você. Vamos analisar essa história então, Agora o prefeito Ricardo Nunes dizendo, vocês vão operar, então vocês vão ter que arcar com os custos dos acidentes de trânsito. Mas, Gani, a Uber também entra na história e retoma esse serviço depois de perceber que a 99 se manteve e mais do que isso, que está oferecendo uma porrada de corridas todos os dias. Porque o valor da moto, se você entrar no aplicativo, ele aparece quase 40% abaixo do UberX, por exemplo, que seria o transporte com carro mais barato oferecido hoje pelo aplicativo. Como é que vai ficar essa batalha entre o prefeito e agora duas empresas muito robustas, as principais do mercado,
oferecendo o serviço de transporte por motocicleta. Então, eu vejo que para essas empresas poderem operar aqui na cidade de São Paulo, primeiro tem que resolver essa questão legal, né? Porque há uma determinação da prefeitura e há uma lei federal. Portanto, quem é que poderia, neste caso, julgar? O Supremo Tribunal Federal. Eu até não entendo por que isso ainda não foi acionado, por que esse caso não foi levado para o Supremo Tribunal Federal, dado que existe esse impasse. Agora, eu acho que não dá para essas empresas operarem, dado que tem este impasse. E sim, o serviço de moto, dado a complexidade que é a cidade de São Paulo, dado graves acidentes que ocorrem com motos e uma série de mortes, deve ser regulamentado. Não estou falando que essas empresas não possam operar, mas se elas operarem, tem que ser em condições de segurança para os usuários. Ô Gani, mas não são vocês que argumentam a quantidade de processos que vão parar no Supremo Tribunal Federal? Você acha que essa história também deveria ir para lá? Então, agora, nesse caso, né, é uma complexidade muito grande, é uma cidade do tamanho de São Paulo, né, envolve empresas multinacionais e está tendo um impasse. Então, acho que nesse caso, não sei se o Supremo, mas talvez o STJ, mas a própria Justiça resolver este impasse. Né? O Gustavo Segré, o prefeito Ricardo Nunes tentou, por meio de ação, a aplicação de multa para essas empresas. Multa diária enorme, inclusive de R$1 milhão. A Justiça negou. Negou baseado, inclusive, numa decisão já tomada lá atrás. Como é que você avalia a possibilidade de judicialização para outras instâncias, como trouxe aqui o Alan Gani, e a maneira como as empresas estão se mantendo ou mantendo o serviço a despeito do que diz e pede o prefeito Ricardo Nunes? Aí a dúvida judicial, e confesso, não tenho conhecimentos como para poder definir se está certo ou errado, é uma lei federal que se antepõe de uma lei municipal. Então aí não sei, sinceramente, me dá a sensação que a lei federal está por cima de uma lei municipal. Desconheço o alcance de cada uma delas. Eu estou de acordo com o prefeito que não pode ser atribuída uma responsabilidade pecuniária para a prefeitura quando quem lucra com esse serviço é uma empresa privada. Deveria ser ele, mas talvez até na Assembleia Legislativa poderia ser determinado, não sei se um imposto a mais para conter esse gasto que poderia ter o município para atendimento de pessoas que possam eventualmente ficar feridas ou que venham a falecer, ou o compromisso de um seguro por parte dessas empresas que garanta que, se tiver algum acidente, é o seguro que vai arcar e não a prefeitura. Está certo no conteúdo, está certo no objeto o prefeito. Eu não sei se está certo na metodologia para defender esse objeto. Você entende como em Piperno há algum erro de metodologia, como questiona aí o Gustavo Segré? Então, eu também tenho dúvidas sobre a forma como o prefeito conduz isso, mas eu acho que a obstinação dele em tentar regulamentar esse serviço é algo correto. Veja, eu insisto no que eu tenho dito desde o começo. Eu acho que ninguém pode chegar numa cidade qualquer, e principalmente numa grande metrópole como é o caso de São Paulo, e falar, olha, eu vou começar... Estamos instalando aqui. Eu vou começar a oferecer esse serviço aqui. Não, mas pera lá. Esse serviço, ele demanda algum tipo de regulamentação, de estudos e tal, né? Não, Uma das executivas da Uber até trouxe uma manifestação dizendo que o serviço de moto, ele não seria utilizado nessas vias principais, mas sim, principalmente para ligar as pessoas, por exemplo, do metrô até a casa delas, em distâncias menores e mais afastadas da região central da cidade ou de vias de grande movimento, como as marginais aqui em São Paulo, e que, por isso, o serviço seria essencial e não traria esse risco à segurança que questiona o prefeito. Mas como garantir, conversa, né? Para boi dormir, quer dizer, enfim, o sujeito, olha, eu quero ir na Avenida Paulista 900. Então, eu vou fazer o seguinte, então nós vamos pegar uma paralela e eu vou te deixar, porque eu não posso andar na Avenida Paulista. Não é óbvio que não é assim que vai operar, e se é que já não opera o serviço. Olha, eu quero chegar, por exemplo, ao centro da cidade pela 23 de maio, que é o caminho mais curto. Não, mas, pera lá, na 23 de maio eu não posso. Bom, mas então você vai fazer o quê? Você vai dar uma volta na cidade inteira para me deixar lá? Então eu vou a pé. Então, veja, não é assim, esse serviço precisa ser regulamentado. Eu entendo que exista uma lei federal
que permite que, enfim, as motocicletas rodem em qualquer cidade do país, ok? Mas a exploração comercial desse tipo de serviço, eu entendo que deva ficar a cargo do município depois dele entender, dele estabelecer qual a melhor regulamentação para isso. Gani. Inclusive, durante a pandemia, a gente viu um conflito parecido, né, de quem que seria responsável pelo lockdown, né? Havia um entendimento que era uma prerrogativa do presidente da República ou dos municípios do estado. Quem acabou julgando foi o Supremo Tribunal Federal, entendendo que era uma prerrogativa dos estados e municípios. Então, mesmo que tenha essa lei federal, talvez haja o espaço para uma determinação da própria prefeitura. Agora, a preocupação do prefeito, questões legais à parte, é absolutamente legítima. A gente não está falando de Araçatuba, né? Da nossa querida Araçatuba, Piperno, que seria muito fácil ali o transporte de motos. A gente está falando de uma cidade como São Paulo, né? Onde tem um histórico de acidentes e de mortes muito graves, diários, né? Então, na verdade, o prefeito, com razão, ele está preocupado com a segurança do usuário. Piperno, agora você entende que a judicialização, levar ao Supremo Tribunal Federal, seria um caminho, talvez, para ser percorrido pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Eu acho que isso pode acontecer sim, porque se o prefeito continuar sendo derrotado nessas instâncias inferiores, ele que deseja então a cobrança de multa para de alguma forma inibir esse serviço. Se ele continuar perdendo, ele vai acabar recorrendo e aí pode terminar lá em cima. Veja, eu sempre recordo, e já falei aqui, do momento em que foi implantado o serviço de Uber, carro, na cidade de São Paulo. O prefeito era o Haddad ainda. O sindicato dos taxistas, por exemplo, tentou fazer com que a sua bancada na Câmara dos vereadores tentasse inibir a implantação desse serviço. E lá naquele momento, a operação do serviço de Uber e tal ocorreu seguindo determinadas regras. Então não pode ser terra de ninguém.